Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Aleluia. Meu abraço carinhoso a você que está aí assistindo essa mensagem, essa palavra, aleluias, que vem no meu coração com sinceridade, aleluias, dando graças a Deus por tudo que tem nos concedido. Amém, amados? Mas, em especial, dando graças a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluias. Ao Espírito Santo que habita em nós. Lembrando sempre, né? João 14, onde Jesus diz que ele enviaria para vós outros, para nós, para a sua igreja, o Espírito Santo. Ele nos guiaria na verdade. Ele nos revelaria a verdade. Então, precisamos estar bem alicerçados, rendidos e nessa comunhão íntima com o Espírito Santo para que possamos viver uma vida abençoada e na verdade, sem sair do caminho. Isso só o Espírito Santo pode nos conceder. Deus não levantou homens para isso. Não, ele enviou o seu próprio Espírito para estar em comunhão conosco. Deus é Emanuel. E assim também nos conduziu. Jesus presente conduziu os 12. Um, que estava já previsto, caiu, mas os guardou até o final. E na sua ascensão, na sua retirada, ele então não nos deixa só, ele envia o Espírito Santo. É a palavra de Deus, o segmento de João 14. E para quem é o Espírito Santo? Para aqueles que têm uma aliança com Deus, renderam o seu coração a Cristo. Aleluias. E vive uma vida de obediência, aleluias, cumprindo os mandamentos, aleluias, e assim então acontece, né, o batismo com o Espírito Santo. A gente vê que ali em Atos 2 é o começo disso. Ele diz ficar em Jerusalém, eles esperam, e 10 dias depois da ascensão, Pentecoste, ali acontece, não é? Ali começa a igreja, na verdade, em Jerusalém. Glórias a Deus. Veja, a promessa não é só para eles, e muitos se enganam nisso. Não, é para todo aquele que crê em Jesus. E a capacidade, o nível é o mesmo. Não mudou nada. Amém, amados? O que mudou foi a nossa fé e a questão da própria palavra de Deus no Evangelho, que muitas vezes não condiz. Amém? Há muita coisa, interesses, enfim. E aí a gente vê o que está acontecendo no dia de hoje, tá certo? Mas veja bem, as palavras de Jesus, aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. E João explica isso, ele falava com respeito ao Espírito Santo que iriam receber quem? Todo aquele que nele cresce, em Jesus. Então, todo aquele que crê em Jesus, tem uma aliança com Deus, aleluias, rendeu o seu coração, entendeu o plano de Deus, esse então recebe o Espírito Santo. Mas tem que buscar, amém, amados? Porque tem que buscar. É nessa busca que vai mostrar quem é quem. E também para você que não recebeu ainda, que tem buscado, quem sabe por que não tem buscado. Por que não tem recebido, aliás. Amém? Então é um termômetro. Aquele que rendeu o seu coração de fato a Deus, esse vai ter uma experiência. Você pode ter certeza. E se não teve, alguma coisa ainda a ser consertada, buscada, né? Colocada em linha com a palavra de Deus. Mas que diz mais que é isso? Que você seja cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Muito bem, amados, esse é um assunto que eu tenho falado muito, né? E o apóstolo Paulo, ele arremata isso em Romanos 8, porque aquele que não tem o Espírito Santo, esse não é dele. Então não pode ter uma vida abençoada de vitória, né, e de santificação. Aleluia. Sem ele, não vamos a lugar nenhum. Tá certo? Você possa compreender a dimensão disso e parar, né, de andar nessa maneira religiosa de ser, né, da igreja, mas buscar. E você não depende de ninguém, depende só da palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Pronto. Amém, amados? Muito bem. Glória a Deus. Estamos num assunto que é muito importante,
que é da questão do pecado, não é? Às vezes precisamos entrar um pouco antes. Aleluia. Deus criou céus e terra, ao sexto dia Deus criou Adão e Eva. Na verdade, ele criou Adão nesse dia e depois Eva. Aleluia. Assim está no capítulo 2 de Gênesis. Amém? É só ler lá, você vai ver. Ele criou o homem e a primeira comunhão que teve, a primeira relação que teve foi Deus com o homem. Tá certo? E então, vendo Deus depois que o homem estava só, isso é a palavra de Deus. Não tem como refutar isso, mudar isso. Então, ele, do homem, fez a mulher. Aleluia. Para ser a sua adjuntora, alguém ao seu lado, em unidade, na verdade. Ao seu lado significa unidade. Juntos, no propósito de Deus. Onde o homem é o sacerdote. Querido, dá para mudar isso? Paulo declara que o homem, que Jesus é o cabeça do homem, da igreja, do homem. Mas o homem é o cabeça da mulher. Será que Deus é imperfeito? É claro que não, mas e isso nada mudou e não vai mudar até o final, no plano de Deus que temos nessa vida. Aleluia. Então não adianta querer amorcegar, mudar as coisas, não é? Querer forçar a barra. Eu coloco assim uma palavra que está na Bíblia: com Deus não se brinca. Cuidado. Amém, irmão? Tem que olhar para a palavra de Deus, defender a palavra de Deus. Aleluia. E jamais defender, não é, pensamento de homens, não é, filosofias, não é? Enfim, aleluia, coisas próprias do homem. Claro que não. Nós temos uma Bíblia para olhar para ela e parar de brincadeira. Amém, amados? Assim foi estabelecido. E assim vai ser até o final. Não adianta aí, não é, querer forçar a barra. Aleluia. E se alguém teme a Deus, esse então vai pelejar e lutar para que as coisas sejam de fato como elas são e não como as pessoas querem. Tá certo? O que eu falei está falado aí, ó, com relação à família. Se não estiver dentro desse molde, amado, se estiver diferente, né, se haver cabeçudo e querer mudar isso, vai ter problema sério, porque vai ter problema com o próprio Deus. Quer que é isso? Eu não quero isso. Eu quero mais é Deus, Deus e Deus. Aleluia. Agora veja bem, falando do pecado, a Bíblia traz uma palavra para isso. Ela diz que então entrou o pecado e por causa do pecado a morte. Veja bem, quer dizer, a morte não existia antes do pecado. Somente quando Adão e Eva, conjuntamente, nessa unidade, pecaram, que se rebelaram contra Deus. Rebelar contra Deus do que é? É guerrear contra Deus? Não, é só não considerá-lo, a Ele, a sua existência, a sua autoridade, a sua palavra e fazer o que eu quero. Isso é revelação. Só que muitas vezes, meu amado, estar em rebeldia, desculpe, em rebeldia, está contrário à palavra de Deus, somente isso. E muitas vezes uma espiritualidade do meu jeito, uma religiosidade do meu jeito, eu estou contra Deus, eu estou em rebelião. Então eles resolveram o quê? A partir de agora, ouviram a voz da serpente, porque essa questão de liberdade, faço o que eu quero, o corpo é meu, isso é coisa de Satanás. É a serpente lá e Éden, aleluia, fazer o que eu quero, segundo a minha vontade. Veja bem. Veja, então o que aconteceu? Entrou o pecado. Agora veja bem, antes do pecado existia a morte? Simples, é claro que não. Porque a própria palavra nos ensina, e entrou o pecado, e por causa do pecado a morte. Então o pecado é um portal que se abre, seja em nossas vidas, seja em nossa família, seja como nação, enfim. O pecado é uma porta que se abre da morte, do inferno, para entrar em nossas vidas. Significa que Satanás, ele passa a reinar quando o pecado é estabelecido na vida de uma pessoa.
ou seja, onde for. Então a morte entra, tá certo? Então veja, o que traz resposta é a própria palavra. Não é? Então entrou o pecado, por causa do pecado entrou a morte. É claro que tem essa palavra linda. Aleluia. E a graça de Deus se manifestou. Né? A misericórdia de Deus se manifestou. Aleluia. Então isso é muito claro, amado. Agora entenda uma coisa, desperta aí. Antes do pecado não havia morte. Então o homem tinha um corpo perfeito e eterno. Porque esse era o plano de Deus antes do pecado. Amém? E o restante disso, um dia vamos saber como, por quê? Se Deus quiser nos revelar lá no céu. Mas era isso aí. Essa é um panorama que muitas vezes se escapa. Até na pregação do Evangelho. Né? Então o homem era imortal. Esse era o plano de Deus. É claro que a própria palavra nos dá essa direção, essa resposta. Porque se entrou o pecado, a desobediência, entrou a morte, significa que não havia morte. E não havendo morte, o homem era eterno. Aleluia. Então você vê, uma palavra é, e como é tão claro. Não tem por que complicar isso. Aonde eu quero chegar? Né? Por que complicar isso? Basta aplicar isso. Glória a Deus. Bem, aí o que aconteceu? O que aconteceu é que o homem, após essa queda, ele não passou a viver 120 anos, 80 anos. Né? Não. Por causa disso, ao sair disso, ainda ele tinha em si perfeições da criação. Então ele durava o quê? 900 anos. 999 anos, 800 anos. Veja bem, essa era a idade do homem. E quando a Bíblia fala isso é uma verdade. Isso não é uma fantasia, um faz de conta. Veja, com a queda, o homem já era eterno. Ele passa a ter uma idade, mesmo na morte, extensiva. Ele era perfeito, seu corpo ainda, não é? Mas estava no processo de morte. Aleluia, não era mais eterno. Então ele durava muitos anos. O que acontecia? Acontecia que está na Bíblia, 900 anos, 800 anos. E até o dilúvio, o homem tinha essa idade. Isso muda muita coisa em termos de interpretação da palavra de Deus. Aleluia. Veja, são 3 gerações. 3 vezes 8, 24. 2.500 anos. Ou 2.400 anos. Veja, o primeiro passou tudo para o segundo, e o segundo para o terceiro. Adão, ele teve condições de, por muitas gerações, passar tudo isso que estamos ouvindo hoje. Mas quem é que escreveu Gênesis? As pessoas mesmo que viveram naquela época. Aleluia! E quando Noé morreu, quantos daquela época estavam ali no dilúvio? Aleluia! Porque varreu tudo, na verdade. Só ficou Noé e sua família. Foi profetizado que aconteceria. Noé era um profeta, era um que dizia, olha, vai haver o dilúvio. Não é? Ainda há tempo. É basicamente o que a gente ouve hoje, a igreja notificando as pessoas que Jesus está voltando a isso. Ele estava construindo a arca, ele não sabia o dia certo que começaria o dilúvio. Mas durante 120 anos ele construiu aquela arca ali, e ali proclamando, sabe, o que ia acontecer. É igual hoje. Mas não sabia que dia e hora seria. Seria igualzinho hoje. Né? Até que de repente o anjo veio e diz, Noé, entra para dentro. Chegou o dia. Então começa aquele processo. Veja bem como são as coisas. Glória a Deus. Então eu queria deixar isso para você, não é? Essas coisas, para você pensar um pouco, ler a Bíblia, buscar essas respostas. Aleluia. Então veja bem, até esse tempo de Noé, o homem durava isso. Sabe por que há tanta mudança de interpretações? Porque não creem, são incrédulos e não buscam, quem sabe no Espírito Santo, a explicação. O que está na palavra é verdadeiro, mas se diz que é 900 anos, é 900 anos. Para com isso. Não comece a inventar porque você não crê. Se não crê, admite que não crê. A palavra é verdadeira. O que está escrito é verdadeiro. Não mude as coisas. Não adultere a palavra.
Não, sabe, coloque em linha com o que você pensa. Uma revelação particular. Claro que não. Uma teologia particular. Claro que não. Então é preciso crer na palavra de Deus. Ela é mistério. Ela é sobrenatural. E você é natural. Precisa ter essa fé para crer de verdade. Tá certo? Fico até aqui. Em nome de Jesus, Deus te abençoe com essa palavra. Leia bastante a Bíblia. Deus te abençoe. Até lá.